E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área para analisar notícias do dia, porque sim, o coronavírus paralisou a vida, porém a vida não paralisou o futebol. Mesmo sem jogos, as coisas andam acontecendo. Por exemplo, o Flamengo querendo um novo lateral direito, ou pelo menos alguém que brigue com o Rafinha, que hoje reina absoluto na posição, e quando não pode jogar, isso tem gerado um problema para o Jorge Jesus. Não é de hoje que o Flamengo mira em um lateral direito no mercado. E desta vez o burburinho começou no futebol brasileiro, mas já chegou na Argentina. Se você olhar o Olé e outros jornais argentinos, já dão conta do interesse do Flamengo pelo Bustos, jogador do Independiente. E aí qual é a questão? O Bustos é um jogador jovem, é um lateral completo, muito bom, passador, técnico, que sim, brigaria com o Rafinha. Não seria apenas um reserva de luxo. Se a gente projetar em médio e longo prazo, o Bustos entraria no Flamengo, no elenco do Flamengo, para jogar. Porém, algumas questões. Ponto 1. É um titular absoluto do Rei de Copas, do time que tem mais títulos na história da Libertadores. Portanto, não é um jogador que o Independiente vai querer abrir mão fácil. Ponto 2. Ele tem contrato até 2022, ou seja, não acaba agora. Tem um contrato pela frente, que não é longo, mas gera um problema, que é a multa. Hoje, a multa, a cláusula de rescisão, giraria em torno de 20 milhões de dólares. Para o Flamengo não é uma fortuna. O Flamengo já fez negociações, inclusive mais caras que essa. Porém, o Flamengo gostaria de pagar menos pelo Bustos. Fato é, o Flamengo vai para cima nessa janela de transferência que se formou por conta da paralisação do futebol sul-americano, praticamente o futebol mundial. Por falar em futebol mundial, tivemos reunião na Premier League. Muita gente imaginava que a reunião que aconteceu nesta quinta-feira decretaria o título do Liverpool, mas não, isso por hora não vai acontecer. Até porque, lembremos, tem contratos bilionários amarrados entre os clubes e os detentores de direitos na Premier League, principalmente na própria Inglaterra, isso sem contar os contratos ao redor do planeta. Então o que ficou resolvido? Que a paralisação, que seria ali até o dia 4 de abril, ela foi estendida até o dia 30 de abril. E aí a Premier League, neste momento, trabalha com a hipótese de voltar a partir do final de semana seguinte ali, já teriam jogos no dia 1º, no dia 2 de maio. Porque como a Eurocopa foi adiada e a Copa América também foi adiada, a Premier League já trabalha com a possibilidade de terminar ou de compensar os jogos agora até julho, porque se ganhou aí uma janela, né, uma lacuna, um vazio que pode ser preenchido com os jogos da Premier League. Lembrando aí, a gente tá falando de contratos que passam da casa dos 3 bilhões de euros, então é muito dinheiro. Tem que entregar o produto, não entregar o produto acaba gerando um efeito dominó muito negativo no que diz respeito à questão de negócios na Premier League, que hoje é o campeonato nacional mais valorizado do planeta. Portanto, neste momento a Premier League trabalha com a hipótese de voltar em maio e com portões fechados no pior cenário. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para lá, né? Se a curva do coronavírus ela vai só aumentar ou vai diminuir ou vai estabilizar. O fato é que a Premier League já previamente aumentou o seu tempo de paralisação, contando agora com as brechas dos campeonatos que não terão mais no meio do ano, que vai poder esticar a Premier League até julho. Obviamente isso vai gerar vários outros problemas lá na frente, né? As férias dos jogadores, a pré-temporada, o início da temporada seguinte, mas a questão é resolver o problema que tem agora, e é um problema sério. Então tinham times que até concordariam em dar o título antecipado lá pro Liverpool, lembrando que parece uma questão pro forma, né? O Liverpool vai ser campeão inglês. Só que você tem vários outros interesses aí, né? Vaga em competição europeia, luta contra rebaixamento. Então, a questão do título parece até o menor dos problemas que a Premier League tem para resolver. Por último, a alfinetadinha de Jadson a Thiago Nunes. Isso nas redes sociais, né? Enquanto tinha torcedor do Corinthians relembrando jogadores de um passado recente, como, por exemplo, o Renato Augusto e o próprio Jadson, o Jadson respondeu ao torcedor falando, parece que só o Thiago Nunes não viu. E aí falando dele, Jadson, que nesse momento tá sem clube e foi um dos jogadores vencedores que acabaram saindo do Corinthians com a chegada do Thiago Nunes. O outro foi o Ralf, mas que não é citado aí, mas que acaba entrando no bolo dessa discussão. Eu entendo o Jadson e entendo o Ralf. Acho que são dois caras que fizeram história no Corinthians e talvez a rescisão ou as saídas, elas poderiam ter sido feitas de uma maneira um pouco mais carinhosa, com um pouco mais de cuidado para caras que fizeram tanto pelo clube. Mas eu também entendo o Thiago Nunes, que foi contratado para uma ruptura. E parte dessa ruptura se dá quando você deixa para trás um passado que entregou
entregou o que tinha que entregar, ganhou o que tinha que ganhar, porém parece não ser mais útil para as ideias daquele treinador. Então, por mais históricos que sejam alguns nomes, e o Jadson é um desses nomes, já em 2019 ele era muito cornetado e pouco aproveitado por conta da falta de forma, muitas vezes para não estar no mesmo ritmo do restante do elenco, e o treinador nem era o Thiago Nunes. Então, assim, talvez com outro técnico o Jadson também não fosse aproveitado, e aí a culpa não é do técnico, mas sim do Jadson, que entrou numa questão de desempenho pior do que o passado recente. O Jadson de 2015, o Jadson de 2017, o Jadson do passado é um, o Jadson atual é outro, e o Corinthians pretende ser outro, com uma mudança que é encabeçada pelo Thiago Nunes. Ah, mas ela não tá funcionando? Ainda não, mas a diretoria contratou com um objetivo muito claro. E aí também é fácil dar essa alfinetada no Thiago Nunes no momento em que parece as ideias ainda não terem sido plenamente estabelecidas e o trabalho ainda não ser excepcional, porque se fosse, eu duvido muito que o Jadson desse essa alfinetada, até porque ele seria pouco lembrado se a engrenagem estivesse funcionando. Então, sim, é cada um lutando pelo seu, mas acho que foi tudo do jogo. O Jadson fez o que tinha de fazer com a camisa do Corinthians, tá na história do Corinthians, e o Thiago Nunes pago para fazer uma mudança. Parte dessa mudança foi limpar o elenco. E dentro da limpeza estavam Ralf, Jadson e outros nomes. Então, assim, eu entendo as partes, mas acho desnecessário talvez um jogador vitorioso, rodado como o Jadson, se prestar ao papel de dar alfinetadas respondendo torcedor e tentando atingir o atual técnico do Corinthians. É isso, analisando notícias do dia, pode voltar a qualquer momento neste período de quarentena, com as pessoas trabalhando de casa. Fica aqui o reforço da mensagem. Fique dentro do seu lar o máximo de tempo possível. Óbvio que isso não é uma condição para todo mundo, nem todo mundo tem o privilégio de poder trabalhar em casa, nem todo mundo foi liberado pelos patrões, muita gente tem situações peculiares que as obrigam a sair de casa até mais do que deveriam, mas para aqueles que podem, façam o esforço, porque daqui a pouco passa. É isso, tamo junto, é nóis, lembrando. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.